Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Nossa primeira live do ano. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, que inclusive foi escolhido por vocês, que é sobre a organização da nossa rotina. Esse é um tema bem interessante, faz uma diferença enorme na nossa vida, principalmente na vida de nós mulheres. E de quem é mãe ainda mais, porque a gente sabe que quem é mãe tem uma rotina muito baseada na rotina das crianças. E ter uma rotina da casa, das demandas do trabalho, seja home office ou seja um trabalho externo, faz muita diferença para a gente ter uma rotina um pouco mais tranquila, mais leve. E aí a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo também com os nossos filhos, com a gente mesma, com a nossa família. Você que está chegando aí agora, seja bem-vinda. E aí hoje a gente vai ver aqui como criar então uma rotina que seja produtiva. Quantas de nós já não criamos várias vezes nossas próprias metodologias ou já nos baseamos na metodologia de alguém, ou na televisão, ou na série, ou porque já viu alguma blogueira, ou porque leu algum livro e gostou, aprendeu alguma coisa na faculdade, N situações diferentes. E aí a gente quer trazer para nossa rotina, e aí parece que vai dar certo, mas aí não dá. E aí hoje a gente vai ver aqui o que acontece, por que isso acontece, porque que dependendo do método ou da forma como eu aplico o método não funciona. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, como identificar esses erros e como fazer do jeito certo, que é o mais importante. E aí quem me vê aqui, quem me acompanha, principalmente nos stories, vê um pouco da minha rotina. E eu recebo muitas mensagens, principalmente no direct, de pessoas falando: Lu, como é que você faz? Como é que você faz para gostar de arrumar a casa, gostar de cuidar da casa? Parece que essa rotina é tão leve, parece que é tão fácil, tão prático. Não é fácil hoje, mas eu posso garantir para vocês que foi mais difícil no passado, antes da minha rotina ser organizada para fazer um pouco por dia. Eu era aquela pessoa, na verdade eu sou ainda uma pessoa ligada no 220, então assim, eu sempre fui muito acelerada, sempre gostei de fazer muita coisa e trabalhei fora antes do Bernardo nascer. Para quem não sabe, né, a gente ficou com ele internado por quase 100 dias numa UTI, né, neonatal, onde ficam os bebezinhos que nascem antes do tempo. E o Bernardo, ele nasceu com 5 meses e meio. E isso trabalhou muito em mim, essa parte de não conseguir dar conta de tudo, não conseguir controlar esse tipo de situação. E também de ter mais paciência, de saber esperar. E a organização também fez isso comigo, me fez encontrar mais equilíbrio na minha rotina, para não ficar o tempo todo querendo estar ocupada. E aonde eu trabalhava, eu também tinha um ritmo acelerado, né? E aí eu passei por esse processo do Bernardo, e quando a gente voltou não, quando a gente foi com ele para casa, que ele recebeu alta, eu me vi naquela rotina. Eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa. Agora a gente tinha um bebê em casa, então muda toda a nossa rotina. Quem é mãe aqui sabe, né, que a nossa rotina é baseada muito na rotina dos nossos filhos. E aí eu me vi naquela situação de que eu precisava estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Porque parecia que eu estava sendo injusta de estar em casa. Eu vou descansar agora, vou deitar agora. A gente sabe que aquilo de que a criança dorme, a mãe não dorme, né? E isso é algo que a gente escuta e vai carregando através das gerações, mas não necessariamente quer dizer que a mãe não pode descansar. Quer dizer que isso é uma verdade. E aí o Thiago, né, que é meu marido, ele sempre ficava pegando no meu pé: Lu, você precisa descansar, para de ficar inventando o serviço. Sabe aquilo de que a casa tá toda no lugar e você quer tirar tudo de dentro do armário para limpar em cima, ficar criando atividades mesmo? Era assim que eu estava. E aí, naquele momento, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre organização. Inclusive aqui atrás tem os livros da Marie Kondo, que foi o primeiro
conteúdo que eu fui atrás, assim, para estudar de verdade sobre organização. Inclusive, quem já me acompanha também sabe que eu não sou a favor do método dela, né? Da forma que ela aplica de fazer tudo de uma única vez, mas tem muita coisa boa no conteúdo dela. E aí, então, eu fui estudar sobre organização. E aí eu comecei pelo meu guarda-roupa, depois foi pela minha rotina. E por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Por que eu já não vou logo pra parte de ensinar, criar rotina? Pra vocês entenderem que aqui do outro lado tem uma pessoa como vocês. Uma pessoa que tem os perrengues, que passou mal um dia desse, que não vai dar conta de fazer tudo e ninguém vai dar conta mesmo. Que às vezes é melhor a gente fazer uma pausa, como eu trouxe pra vocês aqui nos últimos dias, pra gente recarregar as nossas energias. Ou no meu caso aqui foi pra poupar energia, né? Porque eu fiquei bem mal mesmo. E aí, assim, para vocês entenderem que se eu conseguir, vocês também conseguem. Inclusive, tem várias alunas minhas entrando aqui. E elas também são provas de que funciona, de que fazer um pouco por dia funciona e que é possível sim você ter uma rotina mais produtiva. E aí a gente vai ver aqui hoje quais são os passos antes de você ir lá e criar aquela lista cheia de tarefas dos dois lados da folha, inclusive colocar mais coisas do que é possível fazer naquele dia, e aí no final fica frustrada. Então a gente vai entender sobre isso aqui no dia de hoje. Então eu quero agradecer vocês que já estão aqui, tá? Sejam todas bem-vindas. Podem ir comentando, podem fazer perguntas, tirar dúvidas, que conforme eu for direcionando aqui vocês, elaborando aqui as respostas, dando conteúdo, a gente vai encaixando aqui as dúvidas de vocês também. Quero que ninguém saia daqui hoje com dúvida, tá? E aí, na verdade eu achava que eu era organizada, e aí eu vi que eu era mais a maluca da organização do que de fato organizada, e aí eu fui estudar. E depois de ver que funcionava, né, o meu próprio cronograma, eu vi que eu poderia levar isso para mais mulheres. E foi isso que eu fiz e é isso que eu faço aqui no Instagram. Não é só dar dica, sabe? É poder transformar mesmo a vida de outras mulheres, de outras famílias, através de pequenas ações, através da organização, mas com o direcionamento correto, para que de fato funcione. Porque dica, gente, tem em tudo quanto é lugar. Hoje você vai no YouTube, você vai no Google, você vai no Pinterest, até no TikTok tem gente lá que ensina só coisa de organização, dica de coisa que compra na Shopee, que funciona muito bem, deixa o dia mais prático, deixa o dia, as suas tarefas, né, mais ágeis. Então, assim, dica tem um monte, mas às vezes a gente precisa olhar para um único lugar com foco para a gente seguir um método para funcionar. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a gente segue o exemplo. Não tô falando de seguir exemplo de pessoas na internet, não. Tô falando do exemplo que a gente traz como cultura. O que a gente aprende com a nossa mãe, o que a gente aprende com a nossa avó, com as nossas tias, vendo outras pessoas que foram referência e são referência para nós, como elas faziam. E às vezes nem precisa ter motivo nenhum, né? Não precisa entender o porquê ela fazia daquele jeito, porquê ela faz daquela forma. Eu simplesmente copio, porque se a minha mãe faz é porque funciona. Poxa, minha mãe é o meu exemplo. Não é assim que funciona? E aí a gente acaba ficando no piloto automático. A gente faz as coisas, vai fazendo por fazer. Não é que a gente não faz com vontade, ou com boa vontade, ou não coloca amor naquilo que faz. É porque simplesmente o nosso cérebro, a nossa mente, ela já acostumou a fazer daquela forma. E assim vai. E se a gente não mudar, não melhorar, nossos filhos também vão fazer da mesma forma. E aí, a gente pode mudar esse piloto automático. Mudar a programação dele. Porque o nosso cérebro, ele é totalmente programável, né? E é certo que ele gosta das coisas mais fáceis. Então, se já existe lá um piloto automático acionado para você fazer todo dia daquela forma, o jeito que você cuida da casa, como é que você acorda de manhã, como é que é aquela sua rotina, o que é que você faz primeiro, o que é que você faz segundo, se você nunca arrumou sua cama,
Se de manhã você faz o café, depois vai lavar a louça do jantar do dia anterior. Tudo isso já está lá no seu piloto automático. Mas você pode reprogramar esse piloto automático que está aí dentro da sua mente. No início vai dar mais trabalho, vai sim. E vocês nunca vão me ouvir dizer aqui que é fácil. Organizar não é fácil. No início, principalmente, vai dar mais trabalho. Uma trabalheira, na verdade, né? Porque tirar coisa do lugar, tem que planejar, tem que pensar em estratégia, ver aquilo que funciona pra mim. Se eu compartilho meu lar com mais pessoas, então envolve várias coisas. O que eu tenho, o espaço que eu tenho disponível, o que eu posso fazer para melhorar. Mas eu não vou entrar aqui em cada ponto agora. A gente vai ver algumas coisas mais na frente para contribuir com esse planejamento, como montar essa estratégia. E aí, da forma que tá hoje, de repente, o seu piloto automático, você pode fazer aí 1001 coisas. Só que no final, você tá cansada, tá frustrada, tem um monte de tarefa pela metade, as coisas que você talvez até concluiu já foram desfeitas ao longo do dia. E aí, esse piloto automático, será que hoje ele tá te ajudando ou não tá te ajudando? Eu acho que pode ajudar mais. Então, você pode reprogramar esse seu piloto automático. E aí, de forma que se encaixe melhor na sua realidade. Talvez até funcionava quando você não era casada, quando você não era mãe, quando você não tinha 2 empregos. E Carol, sua linda, talvez até funcionava quando você ficava lá, quando você ainda morava na casa da sua mãe, que o sábado era o dia da faxina, que aí tinha sua mãe, tinha você, tinha sua irmã, tinha não sei mais quem. Talvez o seu pai também entrava na dança, aí cada um fazia um pouquinho, e aí a faxina não durava o dia todo. Mas a sua realidade agora é diferente. Assim como eu mudei a minha, né? Como eu contei aqui no início. Que eu precisei mudar a minha realidade. A minha realidade, quando eu casei, era no início ficar o sábado todo por conta da casa. Era faxinar a casa, era lavar 2 banheiros, era lavar a garagem, lavar roupa, trocar as roupas de cama, tirar o pó. Tudo isso era num único dia. E às vezes até o mercado. E aí eu ficava muito cansada. No domingo eu não era ninguém. Às vezes no sábado eu nem queria fazer nada, não queria sair, não queria fazer janta, queria pedir alguma coisa e comer em casa. Nem me arrumar, não ia querer. Então, tipo assim, poxa, no início do casamento já tá desse jeito. E aí depois a gente mudou pra sexta-feira. Que também não era tão bom. Porque eu chegava do trabalho, o Thiago também, e a gente ficava, tipo, até meia-noite limpando casa. Não é essa rotina que a gente quer, né? Ou seja, eu deixava tudo acumular pra fazer num único dia. Então, depois que eu tava em casa com o Bernardo, que eu realmente tava em tempo, que eu pude perceber que a realidade não condizia mais comigo, que não era aquilo que eu queria pra minha família. Ficar o tempo todo cuidando da casa. Tipo a louca da limpeza. A Carol, que o checklist foi a melhor escolha da vida. Por mais que ela seja personal organizada também, a rotina dela era pauleira. E é isso, gente. A gente pode ser muito boa em coisas. Mas às vezes a gente precisa de um treinamento melhor em uma coisa. E aí a Carol tá dizendo aqui que não é porque ela também é personal organizer que ela não pode adquirir conhecimento com outra, né? E é assim que a gente vai construindo. Além de personal organizer, ela também é mãe, ela também é dona de casa, ela faz as coisas na casa. Então, o conhecimento para ela. E aí, assuntos de rotina que não se encaixa, mulheres muito cansadas, mais o que fazer, são assuntos campeões que eu recebo direct. Disparado. É rotina e guarda-roupa, mas hoje a gente vai falar sobre rotina. A Amanda tá falando que tá falhando. Tá falhando, gente? Tá dando pra ver certinho? Pode comentar aqui como o som. A imagem tá boa, tá dando pra tá casando uma coisa com a outra. Bom, nem sei se vocês vão me dando feedback aqui. E aí, né, as mulheres precisam desse direcionamento. Atrás precisei também. É porque aqui tá dando um temporal, tá trovejando, pode ser que a internet falhe
trabalho. Mas aí vocês vão me falando aqui qualquer coisa, alguma frase que vocês tenham perdido, tá? Por que isso acontece? Porque eu recebo tantas mensagens e porque eles sofrem com a da rotina. Já que para todo dia é a mesma coisa, né? Então, como que funciona? E como tornar isso mais leve? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Por que isso acontece? Porque por mais que dê trabalho, ou leve o final de semana todo, ou parte do final de semana, o nosso cérebro já acostumado com aquela rotina. Para nós, é mais fácil de dizer, a organização dá trabalho, mais trabalho. E vai mesmo, tá? Só que vai te dar mais trabalho em um curto de tempo. Em um espaço curto de tempo. Até que construa essa sua rotina. E aí venho fazer um pouco. E por que eu gosto tanto do método de fazer um pouco por dia? Porque você já alcança resultado desde o dia. E aí, antes da gente parte de fazer um pouco por dia, eu quero deixar para vocês anotem, que ficar só na mente, a gente esquece. Quando a gente sai da live, a gente já vai fazer uma coisa, que inclusive a gente vai aqui conteúdo, que de repente você vai sair daqui, já vai dar lavada hoje, se você não faz. Para a sua roupa de amanhã. Já passar o dia com passos na frente. Então você começa a pensar mais trabalho mudar, porque de fato mudar dá trabalho. E nosso cérebro ele é preguiçoso, né? E acaba deixando para depois. E aí vira aquela bola. E aí, depois desse trabalho todo, você vai ter uma vida muito mais prazerosa. Vai ter mais prazer da sua casa, mais prazer em cuidar da sua família e até mais de você. Porque às vezes a gente tá em casa no final de semana e fica. Aí chega no final do dia, tá lá. Não quer, não vai se arrumar. Vai se arrumar. Vai ficar o dia todo ali, lavando, tirando poeira. Aí você não se arruma, você não cuida mais de você. Porque você acha que você só fica ali, fica cuidando da casa, só fica cheio dessas tarefas e aí não cuidando de você. Então, qual é o seu passo? Antes de você... como vai ser esse plano que você faz, como é que vai ser sua lista de tarefas? É você sair da sua zona de conforto. Que, pra falar a verdade, às vezes, ou talvez até todas, confortável não tem nada, né? De confortável. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Aí vocês vão me dizendo se vai melhorar alguma coisa. Eu tirei o filtro, fica mais escuro, mas o importante é entender o conteúdo, tá? Aí vocês vão me dando aqui o feedback. Então, como eu tava dizendo, muitas vezes a zona de conforto não é confortável coisa nenhuma, né? De confortável só tem um nome. E aí mudar. Você precisa mudar. Precisa dar um passo. Vir aqui me contar é bom pra mim. Porque quando você me conta, você se abre, você me mostra como eu posso. Gente, eu vou ter que sair e entrar de novo. Eu vou sair e a gente começa daqui onde a gente parou, tá? E aí, o que vocês me dizem? Melhorou? Vamos lá, qualquer coisa eu saio e a gente entra de novo, tá bom? Eu tirei o filtro, porque às vezes o filtro ele pesa também um pouquinho. Deixa lá minha beleza aqui natural. E como mudar? E mudar o quê? Lu, mas mudar o quê? Começar a anotar as coisas que você deixa só na sua cabeça. Aquelas coisas que você sabe que tem que ser feitas no outro dia ou durante a semana, mas que você acha que tá tudo aqui na sua mente. Inicialmente, talvez até tá.
Mas quando você tem tudo aqui apenas na sua mente, isso sobrecarrega a sua mente. Imagina que você tem uma lista dessa daqui na sua mente. E aí aqui tem 8 itens anotados. Imagina todas as vezes que eu fizer um item desse, eu vou lá na minha mente, eu fiz tal coisa. Aí agora falta o quê? Faltam 7 itens. Tá, beleza, agora eu vou fazer tal item. Aí você vai lá e tica outro item. Aí você repassa de novo. Sua mente vai cansando. Então você tirar as coisas da sua mente, colocar no papel, no planner, colocar em algum app de organização de tarefas, mesmo que existem vários hoje, e aí você esvazia e você consegue visualizar. Além disso, quando você anota, você torna isso concreto. Então já não é mais uma coisa que você está pensando em fazer, é uma coisa que realmente existe, está ali na sua frente e você pode ir marcando. Essa sensação de marcar, eu li uma matéria outro dia que existe uma tal da psicologia da checklist. Porque é tão prazeroso quando você marca as atividades que você faz. Então, olha o tanto de benefício quando você tem só em anotar. Então, comece anotando as coisas que você tem para fazer. Tira da sua mente, né? Já vai fazer você ter mais foco, ter mais clareza, ter a satisfação de ir lá e anotar, né? Dar check lá naquilo que você cumpriu. Então, se você hoje vai para a cama com a louça sem lavar, comece a dormir com a pia limpa. De manhã, se você ainda não arruma a sua cama, comece a arrumar a sua cama de manhã. São pequenos passos que já vai trazer grande mudança para a sua rotina, tá? E não é só eu que falo isso não, tá? Quem tá aqui comigo sempre vê que outras pessoas, independente de serem alunas ou não, e se vocês pararem para pesquisar também quais são os benefícios de você já acordar com a pia organizada, a cama arrumada ser a sua primeira tarefa do dia, quantos benefícios, tem estudos que provam a quantidade de benefícios que isso traz para o restante do nosso dia. Então, se você quer mudar, já te dei aqui 3 itens para você já começar a mudar. Você não precisa comprar nada para isso, você não precisa gastar tanto tempo para pegar um caderno e anotar, para anotar no bloco de notas do seu celular. Faz um grupo de você com você mesma no WhatsApp e anota lá o que você tem para fazer cada dia. Depois você vai lá e vai botando um xizinho e vai riscando em cima. Usa a tecnologia a seu favor. Então são várias coisas que você pode fazer para ir mudando. Pequenas coisas que cá para nós. Não é sobre organização, é sobre a sua vida, sobre o seu tempo. Pequenas coisas que podem salvar seu casamento, suas finanças. Não tô falando de arrumar guarda-roupa, de arrumar armário de cozinha, de fazer lista de compras. Tô falando dos benefícios que você vai colher através dessas pequenas ações. Pode melhorar a sua autoestima. E não vou nem falar todos os benefícios, senão a gente vai ficar só nesse tópico aqui. Então são pequenas coisas que podem transformar a sua vida e a vida da sua família. É um tanto de coisa que nem cabe aqui nessa live. E a gente aprende as coisas de 2 maneiras. Eu não sei se alguma de vocês já ouviu falar, mas eu já ouvi isso dos meus avós, tias, de outras pessoas, da minha mãe, que ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Quem aqui já ouviu isso? Eu quero que vocês comentem aqui, digitem. Eu aprendo ou pelo amor ou pela dor. Escrevam aqui embaixo pra mim. E aí, é bem isso mesmo, tá? Mas a forma como eu quero trazer isso pra vocês é um pouquinho diferente. Por que a gente aprende de 2 maneiras? Ou a gente aprende algo pelo impacto, por algo que seja talvez até um trauma, né? Mas algo impactante, ou pela repetição. Lu, como assim? Imagina uma pessoa, né? Vamos imaginar você. Imagina uma pessoa que ela se queimou, ou ela viu alguém se queimar no fogão, ou uma panela com alguma coisa quente caiu na pessoa, ou se queimou ele de alguma forma, foi acender uma churrasqueira, sabe? Aquelas coisas que pode acontecer com alguém. Se alguém passou por isso ou viu essa cena, essa pessoa ela pode criar ali um bloqueio, uma proteção
de que fazer tal ato no fogão, na churrasqueira, ela pode se queimar e se machucar. Então ela aprendeu pelo impacto ali, pela aquela coisa que causou um trauma. Ou ela pode aprender pela repetição. Eu tenho uma criança em casa. E aí o Bernardo ele já sabe abrir o forno. Inclusive, a gente tem que pensar em 1000 coisas para as crianças não se acidentarem em casa. Então, sempre que eu tô na cozinha ou sempre que o forno tá ligado, tem que ficar aqui alerta, fecha a porta, o menino tem que estar em outro lugar. E qual que seria a repetição? Bernardo, o forno tá quente. Menino, não pode não, faz dodói, machuca. Então você vai crescendo e vai ouvindo aquilo e aí você mentaliza e aprende que o fogão é uma coisa que você tem que usar com cautela, com cuidado, não pode ser de qualquer jeito, porque senão pode causar um acidente ou um incidente. Então a gente aprende pelas duas formas, ou pelo amor ou pela dor. E aí, trazendo isso para a organização, a gente pode aprender a reprogramar o nosso piloto automático através da repetição. E, de novo, fazer um pouco por dia contribui muito para que a gente todo dia repita pequenos atos. Repetindo essas pequenas ações, elas vão se tornar um hábito. Quando elas se tornam um hábito, você está reprogramando o seu piloto automático. Então, o nosso primeiro passo é sair da zona de conforto. Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu tempo, dê valor ao seu tempo. E aí, o segundo passo é você fazer um pouco por dia. Por mais que você pense, Lu, já tentei, não consigo. Hoje, você saindo daqui, aplicando o passo a passo que eu vou te dar aqui até no final, é impossível você não mudar a sua rotina. É impossível você não conseguir sair das atividades acumuladas, do dia da faxina, de fazer tudo de uma vez e ficar depois morta de cansada para fazer um pouco por dia. É impossível. Só se você não aplicar. E aí, um exemplo prático de não fazer tudo de uma vez. O que você acha mais fácil? Responda aqui pra mim. Esvaziar o guarda-roupa e fazer tudo no mesmo dia. Tirar tudo mesmo. Esvaziar todas as gavetas, limpar dentro do guarda-roupa, tirar tudo, fazer aquela montanha em cima da cama e pensar. Separar a categoria, qual dobra você vai fazer, o que você vai pendurar, como é que é a sua rotina. Também pensar na pessoa que de repente que você compartilha aí o seu guarda-roupa, se é com seu filho, com seu esposo, não importa, ou se é só coisa sua. Se tem alguma coisa que você vai doar, vai vender, vai jogar fora, vai consertar. Olha a quantidade de informações. E tem muito mais coisa que isso. É mais fácil fazer tudo de uma única vez, tipo pegar um sabadão, aquele de sol bom para arejar o guarda-roupa, ao invés de ir pra praia, vai arrumar o guarda-roupa. Ou é mais fácil você pegar hoje 15 minutos, organizar uma gaveta, amanhã você organiza outra, depois de amanhã você faz outra. O que é mais fácil? Quero que vocês me respondam aqui, a opção 1 ou 2. A maioria das pessoas desiste de organizar o guarda-roupa nos primeiros 30 minutos. Ou seja, se você tirou tudo de dentro do seu guarda-roupa para começar a organizar e desiste nos primeiros 30 minutos, que antes de 30 pode ser 20, pode ser 5, pode ser 2. E aí volta com isso tudo para dentro do guarda-roupa, vai ficar pior ainda, vocês concordam comigo? Então a organização, eu ensino o método de fazer um pouco por dia. Vocês podem ver por aí N situações, N métodos, e aí a gente escolhe o caminho que a gente vê que a gente se encaixa, que a gente se identifica, que cabe na nossa realidade, cabe na nossa rotina. Nós, enquanto personal organizer, a gente for na casa de alguém, a gente não vai lá hoje organizar uma gaveta, outra amanhã, outra depois da manhã. Não. A gente vai lá, entende todo o processo, a gente planeja, a gente combina todo passo a passo com a cliente. E aí vai lá em 1 ou 2 dias, 3, de repente até uma semana, dependendo do tamanho do closet ou do guarda-roupa. E aí organiza tudo de uma vez.
mas já tem as estratégias, já tem as técnicas e o foco vai ser voltado para isso. Então, em casa, não adianta, gente. Eu já passei por isso. Chegava assim, quase que no final, eu já começava a embolar, já não dobrava mais da forma como eu dobrei no início. Ó, dá preguiça, claro que dá preguiça, gente. A gente não quer deixar de fazer outras coisas para organizar guarda-roupa. A gente acha que nem é importante, né? Mas na verdade é. Mas foi só para exemplificar que fazer um pouco por dia é muito mais leve. Você faz que você nem vê. Né? Vocês estão concordando aqui. Mas o principal benefício de fazer um pouco por dia não é nem não ter o trabalho de fazer o todo, né? Todo de uma vez. É você poder colher os resultados de forma mais rápida. O nosso cérebro, eu já falei aqui hoje que ele é preguiçoso. Mas tem uma coisa que ele gosta demais, é receber recompensa, é ganhar presente, ser premiado. Mas o nosso cérebro, ele também é fácil de agradar. Um prêmio, um presente, uma recompensa, não precisa ser um chocolate, uma blusa nova, um jantar fora, comer uma pizza, nada disso. Pode ser simplesmente o prazer de você ter alcançado algo que você imaginou que você não ia começar a fazer, que você não ia conseguir, que você nunca tinha tempo. E aí, você olha assim, nossa, uma gaveta, consegui. Nossa, eu consegui uma, eu consigo o guarda-roupa inteiro? O que seria um pouco por dia? A gente vai ver aqui ao longo da aula. Vocês vão sair daqui com todo passo a passo montado, tá? Fazer um pouco por dia é você não acumular tudo para um único dia. Quem me acompanha aqui nos stories sabe, olha só. Ontem foi segunda-feira. Na segunda-feira é o dia que eu faço o quê? Quem aqui vai saber? É o dia que eu lavo as roupas. As minhas, do meu esposo, do Bernardo. E aí, na terça, é um dia que eu separo pra ir no mercado. Ou então o Thiago vai, né? Porque aqui não é mais só atravessar a rua, né? Tem que andar um pouquinho, aí tem estrada de chão, enfim. Mas o meu checklist, ele continua igual desde a casa anterior, mesmo a casa sendo diferente. Aqui é maior, tem mais um banheiro, tem uma varanda enorme em volta. Sem contar aqui na roça, às vezes suja um pouco mais, se venta, vem bichinho, enfim. É você não fazer tudo de uma única vez. Aqui no sábado, na minha rotina, eu não tenho 1000 tarefas para fazer. Lu, mas você trabalha só em casa. Funciona para qualquer tipo de rotina, é só você ir adequando, ir adaptando, tá? Porque eu tenho alunas, eu tenho clientes que adaptaram uma rotina para fazer um pouco por dia, mesmo sem ajuda de fora, mesmo com criança, tá? Mesmo trabalhando fora. Então lembra lá do primeiro passo, bora sair da zona de conforto e colocar as coisas para funcionar. Então, Amanda, é você cada dia fazer um pouquinho. Você tá aqui de vez em quando me vê. E aí na terça eu faço uma coisa. Amanhã é dia de limpar os quartos e a sala. Inclusive amanhã vai ter muitas programações diferentes aqui, porque na quinta a gente vai viajar. E aí na quinta, geralmente, é o dia que eu lavo o banheiro. Na sexta eu troco as roupas de cama e já lavo. Então cada dia eu faço um pouquinho. Ao invés de fazer tudo num único dia, como a gente é acostumado a fazer lá desde quando a gente morava na casa dos nossos pais. A maioria de nós, né? E qual que é o principal benefício? É sempre que eu faço um pouquinho, o meu cérebro ganha uma recompensa. E olha, por anos e anos, né, trabalho principalmente no emprego que eu trabalhava antes, na área de engenharia, eu sempre pensava, não, as pessoas precisam ser motivadas, né, porque eu tinha equipe e tal, eu ficava pensando nisso, né, como motivar a equipe, como fazer as pessoas sentirem vontade de fazer as coisas, fazer direito, fazer da forma correta, olhar para a segurança, a qualidade do que elas entregam. E aí depois, quando eu fui estudar, porque eu não estudo só dobra, que tem livro aqui que fala sobre comportamento, sobre hábitos, sobre rotina, sobre várias coisas. Porque a dobra, ela é só uma cerejinha do bolo, o organizador é só um complementozinho que você coloca lá para poder te ajudar a ter uma manutenção mais leve. Mas o que de fato muda é o nosso comportamento.
E é isso que faz a gente sentir transformação na nossa vida, independente da área, se é finança, se é o nosso casamento, nossa autoestima, a gente melhora a nossa performance no emprego. Então eu pensava que as pessoas elas tinham que ser motivadas. Mas na verdade, o que motiva a gente é o resultado. Então, cada vez que você faz uma coisinha, o seu cérebro recebe uma recompensa. E quando ele recebe essa recompensa, é aquele gás para manter você motivada. Então, não espere ser motivada para começar alguma coisa. Porque primeiro vem a ação, depois vem o resultado e depois sim vem a motivação. A motivação ela não faz você começar. Ela faz você continuar. Anota isso. Não gosta muito de dobras, demora mais. As dobras, elas são a cereja do bolo? Elas são, porque por trás dela tem toda uma estratégia. Porque só a dobra sozinha, ela não funciona. Mas a dobra, ela é essencial para você criar o seu próprio padrão, para você otimizar espaço e visualizar tudo que você tem. A dobra, ela é fator importante. Não ela só não resolve, mas ela é um fator importante. E aí, então, se você já tentou fazer, se você não entende muito bem o que é fazer um pouco por dia, Lu, o que eu faço? Se já tentei e não funcionou. Não funcionou porque fazer aos poucos não é simplesmente você criar uma lista de tarefas com 1 milhão de coisas, colocar aqui que é levar o seu filho no médico, que é você limpar a cozinha, que é você fazer o seu trabalho do home office ou sua atividade externa, você pintar sua unha, misturar, fazer aquele pacotão, uma lista enorme. Quando você olha e fala, gente, pior coisa da vida que eu fiz, fazer essa lista. Eu tô mais louca porque eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer e eu sou uma pessoa só. Então, não é juntar todas as tarefas em uma lista. Isso não é criar rotina produtiva, isso não é criar checklist, não é criar cronograma, e isso não é fazer um pouco por dia, tá? Como é que faz, então? Se você organiza, mas você vê que não funciona, é porque você tá se esquecendo que para você organizar a rotina, precisa do que primeiro? Primeiro você precisa de um ambiente organizado. Porque não adianta você colocar ali na sua lista que você vai recolher as roupas e vai dobrar, se quando você vai colocar no seu guarda-roupa, tudo que tá lá dentro tá amontoado. E aí quando você começa a abrir porta, abrir gaveta, você não sabe como é que vai colocar aquilo que você recolheu. Então não faz sentido aquela tarefa sua, não vai durar 15 minutos. Ela vai durar né? Que você vai abrir, vai jogar tudo lá dentro, vai durar 1 minuto. E na hora que você precisa, vai fazer como? Vai cair um monte de coisa na sua cabeça? Eu recebi uma mensagem no domingo. Uma seguidora, ela até é uma seguidora nova. Me contando que o armário dela tem só prateleira, o armário de roupa. E aí ela falou que todas as roupas que ela guarda são empilhadas. E ela falou que toda vez que ela vai pegar, alguma coisa sai do lugar. E aí na correria, na hora de sair, sabe o que ela faz? Tem coisa que cai no chão e ela deixa lá no chão. É isso, gente. Se você não tem ainda um ambiente organizado, não vai adiantar você querer fazer um pouco por dia, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vocês conseguem entender? Para você construir uma casa, você não começa do teto, você começa da base. Literalmente do chão. Depois vem os pilares e aí vai fazendo as outras partes. A organização ela é igual. Ela precisa ser consolidada, ela precisa ser firmada em algo sólido. Se for na areia, não funciona. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Quais são esses passos para você, de fato, criar uma rotina produtiva, mas que funcione? Não é fazer lista. Tá? É por isso que não funciona. Porque você não criou ainda a base para sua organização funcionar. Não adianta fazer lista para guardar roupa. Se quando você vai guardar a roupa, se a sua roupa tá no chão. Isso é uma verdade, gente. É a realidade de muitas mulheres. É igual você brigar com seu marido porque nada para no lugar. Mas será que as coisas têm lugar específico? Cada coisa tem um lugar certo para guardar? Aquilo que não tem lugar certo vai ficar em qualquer lugar.
Ah, mas isso aqui só fica jogado. Mas tá, eu vou guardar onde? Tem um lugar certo? A gente também vai falar sobre aqui escolher o lugar. Não adianta você aprender uma nova dobra se você arruma lá a sua gaveta, tudo empilhado. A dobra tá bonitinha, mas tá tudo empilhado. E aí a primeira peça que você pega, bagunça a sua gaveta. Quando você for guardar a roupa, vai demorar mais. Quando você for se arrumar para sair, escolher uma roupa para se vestir, vai demorar mais. Então não adianta que não vai funcionar. Você primeiro precisa ter um sistema de organização que funcione. E aí quando você percebe, sua lista vai ter 1 milhão de coisas. E aí, não é 15 minutos que vai resolver cada tarefa. Você vai precisar de mais que 24 horas no dia. E a gente sabe que isso é impossível. Aí não tem Mulher Maravilha que vai solucionar essa rotina. Não vai. E aí eu espero que todas vocês estejam anotando, né? Porque isso aqui não é uma live, não. Isso aqui é uma aula. Conteúdo desse aqui eu libero para as minhas alunas, tá? Inclusive tem algumas aqui. E aí, antes de você criar a sua rotina produtiva, anota aí que primeiro foi o sacode, né? Sai da zona de conforto e saber que tem que ter a consciência de que é fazer um pouco por dia, tá? Eu tive uma aluna no desafio de fim de ano, né, da Casa Renovada. Ela foi muito bem em todo o desafio, se desfez de um monte de coisa, organizou, mas ela não conseguiu se adaptar com um pouco por dia. Mesmo trabalhando fora, mesmo tendo filha pequena em casa, porque ela gosta da faxina. Ela gosta de esfregar o rejunte, ela gosta de fazer tudo em um único dia e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas ela conseguiu adaptar para a realidade dela. E aí hoje, mesmo assim, ela tem um tempo com o marido, mesmo assim ela tem um tempo com a filha. Mas talvez você não tenha. E talvez a sua solução é reprogramar o seu piloto automático. Então, antes de dizer que não funciona para você, primeiro faça igual ela. Primeiro bota para valer, para ver se funciona para você ou não. Então, agora a gente vai falar especificamente dos passos para você criar a sua rotina produtiva. Então, anota já o primeiro aí. Que antes de você criar qualquer tipo de rotina, você precisa se livrar dos excessos. Gente, quando eu falo de desapegar, de se livrar dos excessos, não é você pegar aquela blusinha rasgada, aquela xícara que não tem alça, aquela Tupperware que não tem tampa. Não tô falando disso. Uma televisão que não funciona, um ventilador quebrado, um lençol rasgado. Não tô falando disso. Isso pra mim se encaixa como tralha. Tá? Não é só tralha. Excesso é aquilo que tem demais, que tá ocupando o seu tempo. Quanto mais coisas você tem, mais tempo você vai levar pra administrar. Lu, como assim? Se no seu guarda-roupa tem mais roupa que você não usa do que você usa, o seu tempo pra organizar vai ser o todo. Vocês estão me entendendo? Se na hora que você vai pegar uma calça, só tem 3 que você tá usando aí, mas você tem 15, as outras 12 estão impedindo você de encontrar as 3 que você quer usar. Não vai usar tudo de uma vez, né, gente? Mas as 3 ali que são as 3 possibilidades que existem naquele momento. Então é se livrar dos excessos. Quanto mais coisas nós temos, mais tempo nós vamos levar para administrar. E administrar é limpar, lavar, dobrar, guardar, pensar no lugar. Tem gente que pensa que a solução é uma casa maior, é um guarda-roupa maior, é fazer um closet, é mudar o cabide. Não é isso, gente. Não é isso. Lá em Aracruz, onde eu morava, até um ano atrás, digamos assim, eu mudei no carnaval do ano passado. Meu armário, minha cozinha era cheia de armário. E aí, antes de casar, eu fiz enxoval e tal. Eu comprei um monte de cobre-leito, que na época pra mim tá fazendo certo, mas hoje eu vejo que não tinha necessidade. A minha irmã na época vendia Tupperware, então eu comprava com preço melhor. Eu comprei muita. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que aquilo era demais, era excesso. E aí eu fiz umas 2 ou 3 limpas, assim, na cozinha principalmente, e vendi muita Tupperware, muita coisa que eu nunca tinha usado.
Parecia que eu ia ter 10 filhos de uma única vez, uma família assim gigantesca que eu não sei pra que tanta vasilha. Então, às vezes, a gente tem muito mais, a maioria de nós, tá? Tem muito mais do que a gente precisa, muito mais do que é necessário. E aí, olha só, eu saí de Aracruz com a cozinha cheia de armário. E aí, quando eu vim, antes de eu vir aqui pro sítio, eu morei em uma outra cidade que fica a 1 hora daqui, mais ou menos. E lá eu sabia que era provisório. Falei, então não vou fazer armário, nada disso, não vou comprar armário, que eu não sei onde vai ser minha casa definitiva. A gente ainda tava buscando pelo sítio, né? Vou ser bem breve aqui. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um armário daqueles multiuso. Então, nessa casa antes dessa que eu tô agora, eu usava esse armário pra colocar as coisas que eu mais usava. Prato que era suficiente pra nós daqui de casa, copo, xícara, talher, panela, algumas vasilhas de plástico, só o que era realmente necessário. Algumas coisas eu deixei nas caixas identificadas. Recebi uma visita, preciso de uma travessa maior, eu ia lá e sabia onde estava e pegava. Quando eu vim pra cá, eu tenho um armário na cozinha. Eu tenho menos do que eu tinha em Aracruz, bem menos. Mas eu também já tenho bem menos coisa. E aí esse armário multiuso agora eu coloco pra dispensa, eu coloquei. Consigo colocar ali os alimentos. Então, a nossa realidade, ela tem que ser adaptada, ela tem que condizer com o que a gente realmente precisa. Então, se livre dos excessos, aproveite para fazer o bem para alguém, doar alguma coisa, pode fazer uma renda extra vendendo as coisas que você não usa. Então, tem várias formas de você dar uma limpa para liberar energia, para liberar o espaço, para liberar o seu tempo, que de tudo isso que a gente está falando aqui é o que mais importa. E aí, depois de você fazer essa parte da triagem, que você vai avaliar se você vai consertar, vai vender, vai doar, vai jogar fora. Aquilo que ficar, você vai separar por categoria. O que é separar por categoria? É pegar aquelas coisas que têm semelhanças entre si e juntar. Roupa é uma categoria global, mas dentro das roupas eu tenho blusa, eu tenho calça, eu tenho short, vestido, tenho vários tipos de peça. Então, você vai separar por categoria, independente de qual cômodo seja. Tá? Tô dando exemplo do guarda-roupa, que é mais fácil da gente assimilar, mas pode ser copo com copo, prato com prato, panela com panela, talher com talher. É juntar as famílias. Pra quê? Porque se você não sabe o que você tem de cada coisa, a quantidade, o volume, como é que você vai saber onde você vai guardar? Qual vai ser o padrão de dobra que você vai usar? Se você vai comprar organizador, qual que é o melhor? Ou até se você vai ver que realmente tem que trocar o guarda-roupa, que você foi arrumar, a gaveta tá caindo, a porta não tá boa, enfim. Ou até para você comprar um guarda-roupa, casei agora, vou planejar. Já se planeja de acordo com aquilo que você tem. Hoje em dia a gente compra as coisas pela beleza. Na minha casa em Aracruz, todos os móveis foram planejados. Mas nunca na minha cabeça que eu pensei em fazer móvel pensando nas coisas que eu tinha. Era mais pela conversa do vendedor lá, que trazia os projetos. Que legal, tal coisa. Mas, de verdade, na prática, muita coisa não funcionava. Mesmo eu mudando de lugar, não funcionava. Então, primeiro você tem que saber o que você tem. Para depois pensar como que você vai guardar. E aí é o próximo passo. Depois que você definiu as categorias, você vai pensar no lugar de cada coisa. Lu, como é que eu defino o lugar para cada coisa? Eu gosto de usar uma regra que é do sempre, às vezes e nunca. Não é do cotovelo na mesa não, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o local do sempre é aquele local que tá ao alcance das suas mãos, à altura dos seus olhos, tá? Não tem que subir em banquinho, não tá muito alto, também não tá muito embaixo, não tem que ficar se agachando. Não te causa desconforto para poder pegar aquilo. Então, se você usa mais, tem que ficar no lugar mais fácil. Quanto mais difícil o lugar, se aquilo fazer parte da sua rotina de usar sempre, você vai pegar e não vai devolver. Ou aquilo vai ficar esquecido lá a vida toda. Até o dia que você vai fazer uma limpeza no armário, nossa, nem lembrava mais que tinha essa panela. Essa roupa aqui, gente, não acredito que eu esqueci dessa blusa. É assim que acontece. Porque não tem como você visualizar, as coisas estão em lugares diferentes. Se aquilo não tem lugar, não tem lista que vai funcionar. Se hoje a blusa tá numa gaveta, amanhã tá no cabide, depois tá na prateleira. Hoje você dobra, depois você pendura. Não tem como você encontrar as suas coisas, porque não tem lugar.
Depois que você definir o lugar, identifica. Não importa se você vai escrever de canetinha, fita crepe, vai pedir para a gráfica imprimir um adesivo lá, falando que é a gaveta 1. Você coloca peça íntima, a gaveta 2 é pijama, a gaveta 3 é t-shirt, a gaveta 4 é short. Essa prateleira aqui, ó, é travesseiro, a de baixo é toalha de banho. Nunca as coisas vão sair fora do lugar. Mas não adianta ir lá colar a etiqueta agora. Tem que fazer os passos antes. Então, definir o melhor lugar, identifica. Tem uma técnica legal para quem tem criança. O Bernardo ainda é bem novinho, né? Meu filho tem 2 anos. Mas para quem tem criança que já entende um pouco mais, você pode colocar em caixa, por exemplo, os brinquedos. E a criança que não sabe ler ainda, você pode colocar uma figura para identificar. Tipo assim, aqui é um brinquedo de montar. Aqui é desenho, é caderno, é livro. Coloca lá um lápis de cor, alguma coisa que identifique que aquilo é que faz parte daquela categoria. E a criança pode te ajudar depois na hora de guardar. Envolva também a sua família, envolva as crianças. Então, identifique. Para criança também, você pode identificar lá que na gaveta tal short, aí você cola uma figurinha do short. Isso é bem legal. Às vezes a gente não faz, porque vai criando desculpa, mas tem várias formas de você adaptar para a sua realidade. Então, vamos recapitular rapidinho. Se livrou dos excessos, separou as categorias, escolheu o lugar e identificou. Com tudo isso, você já está pronta para criar o seu próprio sistema de organização. Um sistema de organização que funciona, que eu chamo de SOF, Sistema de Organização que Funciona. Aí você vai escolher qual que é a melhor dobra para caber na sua gaveta. Cada um tem uma gaveta de um tamanho, cada um usa uma roupa de um tamanho, cada um tem uma quantidade diferente. E aí você vai criar o seu padrão, se você vai colocar o organizador, se você vai trocar seu cabide, vai colocar mais roupa no cabide. Você vai criar o seu próprio padrão. O seu padrão quer dizer que você está organizando o seu ambiente, organizando a sua casa, para que a sua organização se encaixe na sua realidade. Não adianta você falar assim, nossa, eu vi nos stories da Lu que ela fez tal coisa lá no guarda-roupa ou na cozinha. Quero fazer aqui em casa. Mas talvez pode não funcionar e você achar assim, nossa, aquela dica era furada. Porque a minha realidade é diferente da sua. Por isso, esse passo a passo todo, para você identificar o que é melhor para você. Inclusive, no Organiza nos 15, quando tem a parte lá, o módulo das técnicas de dobra, eu não ensino uma dobra para cada peça. Eu ensino 3, 4 tipos de dobra, de jeito de guardar diferente. Porque eu sei que alguém vai guardar na gaveta, outro vai guardar na colmeia, outro vai guardar na prateleira, outro vai pendurar no cabide. Então, tem as opções para cada tipo de realidade. Tá? Então, você está pronta para criar o seu próprio sistema de organização. Depois de todos esses passos, você estará pronta, eu espero que vocês tenham anotado, tá? Você estará pronta para criar a sua própria rotina produtiva. Que não adianta, falei aqui várias vezes, mas é para fixar mesmo. Não adianta criar lista de tarefas se você não tem um sistema de organização que funciona. Se a sua casa não está organizada. Não tem como você fazer um pouco por dia. É impossível. Você vai ficar o tempo todo trabalhando e vai chegar o final de semana, vai ficar sábado, domingo. Se você estiver em casa, você vai estar fazendo tarefas da casa. E não é uma coisinha aqui, outra ali, não. São várias. E se você não fizer, vai acumular para segunda-feira. Então, envolva a sua família. Eu tenho alunas que elas criaram o checklist junto com o marido delas. Tá? Alunas do checklist, porque lá eu disponibilizo como eu divido as minhas tarefas aqui, e de repente se encaixa assim na sua realidade, e eu me ensino como você criar o seu próprio cronograma. Então, tiveram alunas que sentaram mesmo com o marido e colocaram ali. Se você tem criança em casa que já é capaz de fazer alguma tarefa, tirar o lixo, colocar comida pro cachorro, essas coisas assim, inclua também as crianças nessa lista de tarefas. Coloque em algum lugar visível, incentive a criança a marcar, no final da semana ganhe uma estrelinha. Pense em alguma forma dessa criança ser recompensada.
Não tô falando de comprar algo novo, sabe? O reconhecimento não precisa ser algo material, não, tá? Pode ser uma voltinha de bicicleta, uma voltinha no quarteirão. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser assistir um episódio, de repente, de algum desenho junto com a mamãe e com o papai. Fazer uma pipoca, tipo um cineminha. Várias coisas pra você envolver aí a sua família nas tarefas. A gente que é mãe, que é dona de casa, a gente não tem que carregar tudo nos ombros, não, gente. E não é dividir as tarefas. Cada um vai ter uma responsabilidade. É um compartilhamento de responsabilidades. Então, envolva as pessoas da sua família. Mesmo porque, quando a gente compartilha do nosso lar com outras pessoas, a gente não pode pensar num sistema de organização que cabe só a nós, que resolve só pra mim. Ah, vou colocar tal coisa em tal lugar. Aí o marido nunca acha. Será que aquele lugar é o melhor? Ou era o melhor lugar só pra você? Então tem que buscar o equilíbrio. De repente você quer que seu filho guarde os brinquedos, mas a caixa ele não alcança. Se ele for pegar, vai cair na cabeça dele. Então vai sempre pensando em formas de equilibrar. Por isso que é criar o seu próprio sistema. O que se encaixa aí na sua realidade, na realidade da sua família. Siga algumas regrinhas. A organização não tem regra, mas essas regrinhas aqui, elas são, digamos assim, um bônus. Eu estou sempre falando também lá nos stories, quem está aqui comigo há mais tempo, muitas pessoas às vezes escutam a minha voz. Poxa, o dia começa na noite anterior, vai dormir mesmo com a pia suja? Eu fico na cabeça de alguém aí no ouvido, futucando, né? Mas eu sou aquele lado bom, tá, gente? O anjinho. Então, siga a regra de que o dia começa na noite anterior. Lu, como assim? É pra você começar o outro dia já com passos na frente. Gente, não é pra ser a louca da organização, a ficar até meia-noite, seu marido foi dormir, suas crianças foram dormir, e você, ao invés de descansar, tá lá lavando o rejunte com escova de dente. Não é isso. Mas é dormir com a louça lavada, é separar o uniforme das crianças, é separar a sua roupa que você vai usar no outro dia, até se você fica em casa, tá? É você, de repente, já deixar a mesa do café arrumada, colocar ali a xícara, de repente alguma coisa que já pode ficar ali, que não é perecível. N coisas que você pode fazer pro seu dia começar na noite anterior. Isso ajuda muito, sabe? Aquela paz de não ter brinquedo espalhado na sala, de poder fazer um café e a pia tá limpa. É uma paz. Mas antes precisa da ação. Então, espero que vocês aí estejam prontos para sair dessa aula hoje com essa vontade de agir. E se não tiver vontade, vai assim mesmo. Porque a gente é adulta e a gente sabe que a gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente faz o que tem que ser feito. Saiu do ambiente, deixa ele melhor. Muito cuidado com isso. Eu não tô dizendo para nenhuma de vocês ficar paranoica com organização. Ah, não pode ver uma coisa aqui. Até mesmo porque a organização ela ajuda você a manter o equilíbrio. E fazer um pouco por dia exige equilíbrio. Senão você vai querer fazer todas as coisas todos os dias. E aí não vai funcionar. Tá aqui no quarto, viu ali o travesseiro tá no chão. Quem tem criança sabe como é que é. Se você vai sair do quarto, pega o travesseiro e coloca em cima da cama. Você passou pela sala, alguém deixou um copo lá e você tá indo pra cozinha, pega esse copo e leva pra lá. Alguém deixou a porta do guarda-roupa aberta, você pode fechar? São coisas que você vai melhorando. E nós, seres humanos, a gente é muito visual. Então, quanto mais organizado o nosso ambiente, mais clareza traz pra gente. Então, a gente tem mais foco, se torna mais produtiva. As coisas rendem mais. Nosso dia rende. Mas são coisas de segundos isso que eu tô falando. Então, ao sair do ambiente, deixe ele melhor. Entenda que manutenção é mais importante do que faxina. Às vezes eu fiz manutenção no banheiro, tem pessoas que me perguntam, mas como que é essa manutenção? Em um dia da semana, que não é no final de semana, eu lavo o banheiro. Lavo mesmo. Com buchinha, na parede, nananã, limpo tudo. Limpo o espelho, tudo. Aí vai uns 45 minutos. Não é 15 minutos, é 15 mais 15 mais 15. Mas durante a semana, o que é a manutenção? É recolher o lixo, é limpar o vaso, é passar um paninho na pia. De repente tem cabelo no chão, é recolher o cabelo. De repente você pode passar um paninho no chão. Não é lavar, é fazer a manutenção. É 5 minutos, às vezes é menos.
Jogar um cheirinho, se a toalha estiver muito molhada ali, dependendo, coloca no varal para dar uma arejada. É fazer manutenção. E por que manutenção é mais importante do que faxina? Porque ela vai mantendo ao longo da semana a sua casa toda organizada. E mesmo que você trabalhe fora, no final de semana você precisa tirar ali 2 horas para dar aquela geralzinha, você não vai gastar o dia todo. Não vai gastar 6 horas. O mínimo que eu gastava na minha casa, quando eu fazia tudo de uma vez, eram 6 horas. E ainda assim, quando eu terminava, eu estava muito cansada e tinha coisas que ficavam sem fazer. Ah, podia ter mais uma coisa, mas não tenho mais força. Podia fazer mais uma coisa, mas não tenho mais força. A Daiane tá falando que tá assistindo e deixando a pia limpa, tá vendo? Olha a produção. Adquirindo conhecimento e colocando já a mão na massa. Muito bem. Não esperar o dia perfeito. Não fique se comparando. Que a Luana não trabalha fora, que a Luana não sei quem, que não sei quem não faz isso porque tal coisa. Não, é você. O que você pode fazer por você hoje? Você pode lavar a louça? Não precisa sair daqui e fazer tudo de uma única vez. Lembra que é um pouco por dia? Então amanhã você pode já se organizar para poder arrumar uma gaveta. E ao invés de você gastar 15 minutos limpando a pia de manhã, lava a louça agora. E aí acorda com a pia limpa. Então você vai assim, se eu ia lavar vasilha agora, eu posso fazer outra coisa, porque eu não tenho que lavar vasilha agora. Já ganhou um tempo. Não vai pro celular, ficar vendo coisa aleatória. Às vezes a gente fica no celular um tempo, e aí quando a gente sai, a gente nem sabe o que a gente olhou. Então, tenha foco. Então já separa sua roupa para amanhã. Se tiver filho, as crianças acho que estão todas de férias, né? O que você pode fazer? Separar o uniforme do marido, de repente a roupa que você vai usar amanhã, dormir com a louça lavada. Escolha alguma coisa e faça por você. E aí amanhã você vai tirar aí uns 15 minutos para poder organizar uma gaveta, tá? E aplicando o passo a passo que a gente viu aqui. Então não espera dia perfeito não existe. E lembre que todos os dias são especiais, tá? Hoje, amanhã, todos os dias. Então todos os dias você pode fazer algo para você e algo melhor. Para você mudar aí a programação do seu piloto automático. Se arrume. Eu disse que todos os dias são especiais. Então não deixe para usar uma blusa, usar um batom, passar um perfume só no dia que você vai receber uma visita, só no dia que você vai sair. Não fique guardando aquele prato novo só para quando você receber sua mãe, sua melhor amiga. E comemore as pequenas vitórias. Conseguiu organizar ali seu guarda-roupa? É uma vitória. Conseguiu incluir na sua rotina dormir com a pia limpa? É uma vitória. Comemorar a pequena vitória não é para você comprar uma roupa nova, um sapato, uma bolsa, sair para jantar fora. Comemorar uma pequena vitória, você pode voltar a ler aquele livro, que de repente é algo que você quer muito fazer e para você vai ser uma comemoração. É tomar um banho demorado. É passar um perfume, se sentir bonita. É você comprar um chocolate, que é gastar dinheiro, mas é algo assim que provavelmente vai caber no seu bolso. Come um bombom, sabe? Toma uma taça de vinho. Cozinhe pra você e pra sua família, é claro, mas algo que você gosta. Qual que é a sua comida preferida? Qual foi a última vez que você fez sua comida preferida? Porque depois que a gente casa, depois que a gente tem filho, ai, meu filho gosta de tal coisa. Meu marido gosta de tal coisa. Nossa, minha mãe vai lá em casa, vou fazer tal coisa que ela ama. E você? Qual que é a sua comida preferida? Quanto tempo você não faz sua comida preferida? É uma forma de você comemorar. Coloque seus filhos para dormir mais cedo com uma rotina, né? Se você tiver uma rotina, vai contribuir muito mais. Separa um dia aí e vai assistir um filmezinho com seu marido. É comemorar a pequena vitória. Então aprenda a incluir na sua rotina você. O que te faz bem? Talvez comemorar uma pequena vitória é fazer uma caminhada de meia hora. Que você faz tempo que não faz exercício. Tem uma aluna minha aqui, ela entrou, mas eu não sei se ela tá aqui ainda. É pra finalizar, tá, gente? Que logo, quando ela começou a me seguir, ela ainda não era minha aluna, mas ela já aplicava tudo que eu falava. Tudo que eu falava, ela tentava aplicar. Ela tem filha pequena, ela trabalha em home office. A família dela, se eu não me engano, tem 2 negócios que o marido dela toca. 2 ou 3 negócios, alguma coisa assim.
Não, acho que são 3. Alguma coisa relacionada a móveis, alguma coisa de DJ e uma outra coisa, não lembro agora. E ela me falou assim, que ela tava ficando já maluca, que ela não sabia mais o que ela ia fazer para dar conta de tudo ali que ela tinha, que era a casa, a família, a filha pequena, as demandas do serviço dela. E aí quem trabalha em home office é puxado também, tá, gente? Né? Achar que a gente fica só em casa, que não é só em casa, não, que a gente sabe que a atividade da casa também, ela é um ciclo, assim como trabalhar fora, e ela merece ser valorizada. E merece ser valorizada primeiramente por nós que estamos aqui como donas da nossa casa, né? Que muitas vezes a gente menospreza esse serviço. Acha que é só pra cansar, esquece de todo o bem-estar que gera. E por isso não precisa ser feito tudo de uma única vez. E aí essa moça começou a aplicar, e depois ela começou já a contar os resultados. Ela falou assim, Lu, comecei a aplicar. E foi minha salvação, fazer um pouco por dia. Tem dia que é 15, tem dia que é 30 minutos, não importa. Mas eu já não sabia mais o que fazer e foi o que deu certo pra mim. Depois ela veio, se tornou minha aluna, tô organizando os 15 do checklist. E aí, essa semana, ela veio me contar outras conquistas. Que ela conseguiu comprar uma cômoda pra melhorar lá o layout, a organização das roupas. E que ela conseguiu voltar a malhar. Coisa que ela não fazia, já tinha um tempo que ela não tinha tempo. Ela também me falou que agora ela quer cuidar das finanças da casa. Tá vendo como que uma coisa vai mexendo em outras áreas da nossa vida? Aí me fala se a organização não muda o nosso casamento, não muda os nossos relacionamentos, não pode melhorar as nossas finanças, nossa autoestima. Ó, N resultados. Vocês não têm noção. Só quem vive é que sabe. E aí, ela tá pensando como é que ela vai fazer pra agora, né? Ela tá até buscando alguém pra orientá-la também nessa parte das finanças. E que com o tempo que ela tá tendo agora, ela não mudou nada, tá? Ela tá só acrescentando coisas, porque ela organizou a rotina dela. Ela já está... a partir da semana que vem, se eu não me engano, que essa semana ela falou que ela ia reprogramar a rotina dela, o checklist dela, para ela já começar a trabalhar também nas demandas dos negócios da família dela, que antes ela não tinha tempo. Então, bora sair da nossa zona de conforto, porque funciona. Fazer um pouco por dia funciona, independente da sua realidade. E eu espero que vocês tenham anotado, tá? Quem anotou, depois me manda foto lá no direct. Lu, anotei, se quiser me marcar nos stories. Ó, já tô com a minha rotina aqui, tô pronto pra poder mudar, tô pronto pra fazer diferente, pra ter mais tempo pra mim, pra minha família. Tô pronto pra viver um 2023 diferente. Isso, gente, é independente tá num processo de início de ano ou não. E tem gente que fala que brasileiro só começa depois do carnaval. Você vai mesmo esperar o carnaval passar? Eu não esperaria não, tá? Porque eu já fui uma pessoa que eu não tinha rotina organizada. E hoje eu não vivo sem. Não vivo sem. Essa semana a gente vai viajar. A gente vai ficar quase uma semana fora. E não vai alterar em nada aqui a minha rotina. Inclusive amanhã eu vou ter muito mais demanda do que eu teria numa quarta-feira normal. Vocês vão acompanhar aqui amanhã. Porque tô gravando um curso novo, aí, querendo ou não, eu passei mal, algumas coisas ficaram paradas e as demandas estão aí. Mas faz muita diferença, tá? E não é só ir lá e criar lista. O que vocês têm que ter anotado aí são os tópicos que eu ensinei pra vocês aqui hoje. Gostaria de agradecer a todas que passaram por aqui, todas que ficaram aqui comigo, que compartilharam aqui um pouco da rotina também. Essa live é a primeira do ano, mas ela não será a única. Agora, todas as terças-feiras, exceto se tiver alguma programação diferente, no final do mês mesmo vai ter uma programação diferente, a aula não vai ser aqui, a aula vai ser fechada. Depois eu vou liberar o link lá para vocês entrarem no grupo de WhatsApp. No fim do mês a gente vai ter um aulão, tá? Uma super aula, vai ser uma masterclass sobre organização do guarda-roupa. E vai ser gratuita. Então não adianta você achar que não acha suas roupas, usa sempre a mesma roupa, compra coisa que não precisa, compra coisa repetida, quer aprender a fazer uma dobra nova, quer pensar em 1000 coisas, mas não dá o passo.
Então sai da sua zona de conforto. Eu vou deixar o link depois. Vai lá e clica no link e entra no grupo. O grupo tá fechado, você não vai ficar recebendo mensagem, vai receber só a mensagem no dia da aula para você entrar na sala. Então, gente, tem um trovão aqui agora, assustador. Então saia da sua zona de conforto. Se você quer mudar, você precisa se levantar e dar o primeiro passo, tá? A live vai ficar gravada assim, mas só por 24 horas, tá bom? Então quem não assistiu tem até amanhã, por volta das 9, para poder estar assistindo, tá bom? Já manda para alguém essa live que também precisa de organizar a rotina. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que vai mudar a sua rotina, só não vai mudar se você não aplicar. Mas eu vou deixar a live gravada, você vai lá e faz o seu comentário. Lu, fez sentido pra mim, eu vou aplicar. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no direct também que eu posso te passar mais alguma orientação. Qual que é o próximo passo depois dessa aula, tá bom? E aí eu vejo vocês nos stories. Fiquem com Deus, boa noite, um beijo pra cada uma de vocês. Fico feliz que vocês tenham gostado. Terça-feira tem mais.